Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício de hoje trata de derivadas parciais. O exercício é o seguinte: calcule as derivadas parciais de primeira e segunda ordens da função. Aí uma função de duas variáveis, um f de x, y, em que eu tenho 3x² y ao cubo menos 4y² mais 3x². E calcularei as derivadas parciais, de primeira e segunda ordens. Lembra que aqui nós temos um esqueminha aí que facilita o cálculo dessas derivadas. Eu vou explicar o que são essas derivadas, mas antes eu vou montar um esqueminha para mostrar o esquema dessas derivadas de segunda ordem. Tudo começa com uma função z igual a f de xy, da qual você pode tirar duas derivadas de primeira ordem. Você pode tirar aqui a derivada de z. Z seria essa função de duas variáveis. A derivada parcial de z em relação à variável x. E a derivada parcial de z em relação à variável y. Então seriam as derivadas de primeira ordem. Essa notação pode ser assim, ou você pode escrever isso também assim, A derivada f, em relação a x, fx, dxy. Ou ainda, derivada de f em relação a y, dessa função f dxy. A partir dessas duas derivadas, você vai tirar agora as derivadas parciais de segunda ordem, que é a derivada de segunda ordem de z em relação a x de novo. Então você pega a derivada em relação a x e deriva em relação a x novamente. Ou você pega aqui a derivada de segunda ordem, a derivada de segunda ordem de z em relação a y de novo. Então pega a derivada em relação a y, deriva de novo em relação a y. Ou ainda você pode pegar aqui, a derivada de segunda ordem de z em relação a y da derivada em relação a x. Então, dy dx. Derivada de segunda ordem de z em relação a y da derivada em relação a x. Ou ainda, pode pegar aqui, a derivada de segunda ordem de z em relação a x da derivada em relação a y. Então você vai ter essa notação. Também pode ser escrito assim, A derivada de f em relação a x novamente, dessa função xy. Derivada de f em relação a y novamente, dessa função xy. Ou a derivada de f em relação a y da derivada em relação a x, dessa função f dxy. Ou ainda derivada f em relação a x da derivada em relação a y dessa função f dxy. Então essa aí seria o esqueminha das derivadas de primeira e segunda ordem, Então você tem uma função, essa função abre em duas derivadas aqui, a derivada em relação a x, derivada em relação a y da função f dxy, que é o z, e depois cada uma dessas abre outras duas. Essas derivadas aqui, alguns livros chamam de derivadas totais. E salvo em algumas situações, essas derivadas totais, derivada em relação a y da derivada em relação a x, ou a derivada em relação a x da derivada em relação a y, elas são iguais. A maioria das vezes elas são iguais, salvo algumas exceções, de que envolve características da função. Nós vamos montar esse esquema agora com essas derivadas. Perceba que nós temos a função, Nós vamos tirar aí primeiro a derivada desta função em relação a x. Então, vou pegar aqui, fazer aqui a derivada de f, Nós vamos resolver aqui
1, 2, 3, 4, 5 derivadas, 6 derivadas, né? Então relaciona essas derivadas aqui. A derivada de f em relação a x dessa função xy. Então o que eu vou derivar? Eu vou derivar a variável x, ó, x quadrado, esse outro x quadrado e o y, ele não sofre variação. Lembra que eu estou calculando apenas a taxa de variação em relação a x. Então eu vou derivar somente a variável x. O y é considerado uma constante, ele é tratado como se fosse um número, tanto o y como suas funções. Então aqui eu vou derivar o x quadrado. Na verdade eu vou derivar aqui, ó. 2 vezes 3, 6x y ao cubo. 4y² é uma constante em relação à variável x, ela é uma constante, derivada de uma constante é zero. Então esse aqui vai desaparecer. 2 vezes 3, 6x, mais 6x. Então nós fizemos a nossa primeira derivada. Então, a derivada em relação a x da função, derivada de primeira ordem, né? Lembra que essas derivadas aqui, elas são as derivadas parciais de primeira ordem. Estas derivadas aqui são as derivadas parciais de segunda ordem. Bem, já fizemos essa, vamos fazer agora a derivada em relação à variável y, né? A derivada de f em relação à variável y desta função f de xy, que vai ser igual a... Bem, então agora vamos derivar y, né? Derivar esse y ao cubo aqui. Lembra que a derivada de y ao cubo é 3, y diminui 1, 3y². Vamos derivar esse y² e aqui é uma constante. O 3x² é uma constante, conserva a constante, deriva o y ao cubo. Essa função em relação a y também deriva, e essa constante aqui, derivada de uma constante é zero. Lembra que eu estou trabalhando agora em relação a y, né? Então deriva o y ao cubo. 3 vezes 3, 9. Então vamos lá. 9. 3 vezes 3, 9. x² y² menos, agora a derivada dessa parcela. 2 vezes 4, 8. Então 8 y. Agora a derivada dessa parcela. Como eu estou derivando em relação a y, isso aqui é uma constante, derivada em relação de uma constante em relação a qualquer variável é zero. Então não aparece. Nós já fizemos as nossas derivadas de primeira ordem. Vamos passar agora para as derivadas de segunda ordem. Derivar aqui, ó. Derivada f, derivada em relação a x, da derivada em relação a x, dessa função f de xy. Lembre que agora eu vou pegar a derivada em relação a x e vou derivar de novo em relação a x. Então, derivada em relação a x está aqui. Vou derivar de novo em relação a x. Então, vou derivar o 6x, conservo y ao cubo e derivo 6x. Derivada de 6x, 6 y ao cubo mais 6. Então, essa é a nossa derivada, né? Derivada de segunda ordem em relação à variável x. Derivada em relação a x da derivada em relação a x. Agora vamos fazer a derivada em relação a y da derivada em relação a x. Então é o f yx desta função f de xy. Derivada em relação a y da derivada em relação a x. Derivada em relação a x está aqui. Só que eu vou derivar o y, vou derivar o y ao cubo. 6 vezes 3, 18x y². Em relação a y, isso é uma constante. Se é uma constante, sua derivada é zero. Então a nossa derivada para por aqui. Lembra, estou derivando em relação a y, a derivada em relação a x. Derivada em relação a x está aqui. Se eu derivar o y, derivada de y ao cubo é 3y². 6 vezes 3, 18, x, y². 6x em relação a y é constante. Próxima derivada. Vou fazer essa aqui, olha. Derivada, né,
em relação a y da derivada em relação a y. Derivada em relação a y da derivada em relação a y. Dessa função f de xy. Então, vou pegar a derivada em relação a y, que está aqui, e vou derivar em relação a y de novo, tá? Quando eu derivar em relação a y, derivar o y quadrado e derivar o y. Derivada de y quadrado, 2y vezes 9, então 18 x quadrado y. Derivada de 8y, derivada de y1, menos 8. Falta essa derivada. A derivada em relação a x da derivada em relação a y. Dessa função f de xy. Então eu vou derivar em relação a x, a derivada em relação a y. Derivada em relação a y está aqui. Vou derivar em relação a x, derivada de x quadrado é 2x. Então 9 vezes 2, 18. 18x y quadrado. Derivada em relação a x, da derivada em relação a y. Derivada em relação a x aqui, ó, como é 8y. E em relação a x isso é considerado uma constante, tá? Eles têm o comportamento de uma constante. Derivada é zero. Então parou por aqui. Detalhe importante, olha, lembre que as derivadas, né? Esta derivada aqui e esta derivada aqui, né? Que nós chamamos aí de derivadas totais, né? Elas são iguais, né? Então, essas são as derivadas parciais de primeira ordem e de segunda ordem dessa função f de xy, né? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, colabore com o canal, compartilhando, né? Compartilhando e se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.